Sejam muito bem-vindos ao Carbono Cash. Hoje, a nossa conversa vai ser toda dedicada ao mundo dos alcenos e a gente vai se basear num material super bacana enviado pelo professor Sidney Lima, especialmente para a turma de Biologia. Agora, pensem comigo, o que um pote de plástico, um limão e um tomate amadurecendo têm em comum? Parece um enigma, né? Mas hoje a gente vai desvendar a vida secreta de umas moléculas que conectam tudo isso. Pode até parecer um quebra-cabeça meio estranho, mas a resposta mostra como a química consegue unir mundos que, à primeira vista, não têm nada a ver um com o outro. O que será que conecta esses três itens, hein? A resposta está numa única família de moléculas. Vamos começar com algo que todo mundo tem em casa: plástico. Mas o fascinante é que a química por trás desses potes é a mesmíssima que faz uma fruta amadurecer ou que libera o perfume de uma flor. Vamos entender como isso é possível. Vamos lá, então. Primeira parte, a essência dos alcenos. Aqui a gente vai revelar o segredo da ligação dupla. E aqui está a resposta para o nosso enigma. Alcenos. É essa classe de compostos que faz a ponte entre o plástico, as frutas e os aromas. Mas o que são exatamente os alcenos? A marca registrada de um alceno é essa aqui, a ligação dupla entre dois carbonos. Agora, não pense nela como duas correntes iguais. É mais como uma corrente bem forte e outra mais fraquinha, que é fácil de quebrar. E é essa ligação mais fraca que é um convite para reações químicas, sabe? É o ponto de ação da molécula, o que dá aos alcenos todas as suas propriedades especiais. Olha, esse slide aqui mostra essa diferença perfeitamente. À esquerda, a gente tem moléculas com ligações simples, como o etano. Elas podem gerar livremente, como se fossem elos de uma corrente. Mas, do lado direito, estão os alcenos. A ligação dupla funciona como se fossem duas barras rígidas travando os átomos. Isso impede a rotação. E essa rigidez fixa os outros grupos numa posição específica, o que, como a gente vai ver, tem consequências enormes para a forma e para a função da molécula. Bom, este slide resume a ciência por trás disso tudo. A tal da ligação dupla é formada por uma ligação sigma, que é super forte, e uma pi, que é mais fraca e fica exposta. Essa ligação pi é o elo fraco que eu comentei, o convite para outras moléculas reagirem. E a rigidez, essa falta de rotação, acaba criando diferentes arranjos no espaço, o que nos leva direto para o nosso próximo ponto. Seção 2. As regras da forma. Agora vamos falar um pouco sobre nomenclatura e isomeria. A regra para dar nome a eles é bem direta. A terminação eno é o nosso sinal de que tem uma ligação dupla ali. Então, etano vira eteno, propano vira propeno, simples assim, mas é fundamental para a gente conseguir identificar essas moléculas. Essa é a pergunta-chave que nasce da rigidez da molécula. Se ela não pode girar do jeito que quer, os grupos que estão ligados aos carbonos da dupla podem ficar presos, em posições diferentes. E isso, meu amigo, cria um nível de complexidade totalmente novo. A resposta para essa pergunta está nos isômeros geométricos, o cis e o trans. Para entender, pense numa gangorra. Se duas pessoas sentam do mesmo lado do ponto de apoio, isso seria o cis. Se elas sentam em lados opostos, isso é o trans. A fórmula química é a mesma, os átomos conectados são os mesmos, mas a forma no espaço é completamente diferente. E por que essa forma importa tanto? Esse slide aqui mostra o motivo. No isômero cis, os grupos maiores ficam do mesmo lado e acabam se esbarrando, sabe? Como duas pessoas tentando sentar num assento apertado. Essa tensão, que a gente chama de impedimento estérico, deixa a molécula menos estável. Já no isômero trans, os grupos ficam em lados opostos, com mais espaço, o que resulta numa molécula mais estável, com menos energia. Mas aí, quando as moléculas ficam mais complexas, com vários grupos diferentes, a regrinha do cis-trans já não funciona tão bem. Para esses casos, os químicos usam um sistema mais universal, chamado de EZ. É basicamente uma forma mais rigorosa de definir se os grupos mais importantes estão juntos, que seria o Z, ou em lados opostos, que é o E. É o sistema que garante que todo mundo esteja falando a mesma língua na hora de descrever a geometria de uma molécula. Seção 3. Construtores do nosso mundo. Agora a gente vai ver o poder industrial que os alcenos têm. A reatividade daquela ligação dupla faz dos alcenos os blocos de construção perfeitos. Eles são a matéria-prima ideal para criar os materiais duráveis e versáteis que a gente usa todo santo dia, desde embalagens de comida até os canos de PVC da nossa casa. E como é que isso acontece na prática? Vamos pegar o polietileno como exemplo. Tudo começa quebrando moléculas gigantes de petróleo para conseguir o eteno. O eteno é o nosso tijolinho, o monômero.
Depois, num processo chamado polimerização, milhares desses tijolinhos se unem para formar uma corrente gigante, o polímero. E aqui a gente vê a química acontecendo. O processo começa com um iniciador, que ataca a ligação π, aquela mais fraca, de uma molécula de eteno. Isso quebra a ligação dupla e cria um ponto reativo na ponta. Essa ponta, por sua vez, ataca a próxima molécula de eteno, abrindo a ligação dupla dela e se juntando à cadeia. É uma reação em cadeia que se repete milhares de vezes, transformando um gás simples no plástico sólido que a gente conhece. Agora, vamos mudar completamente de cenário, saindo da indústria e mergulhando na biologia, onde os alcenos têm papéis tão importantes quanto, só que de formas muito mais sutis e complexas. Lembra do eteno, o monômero do plástico? Pois é. Na natureza, ele é um hormônio. As plantas liberam esse gás para sinalizar que está na hora de amadurecer. O famoso truque da banana no saco funciona justamente porque concentra o eteno ali dentro, acelerando o processo. É a mesma molécula, com funções radicalmente diferentes. E os cheiros? Muitos dos aromas que a gente adora vêm de alcenos. Moléculas como o limoneno, que dá o cheiro cítrico para a laranja e para o limão, e o mentol, da hortelã, são tipos de alcenos chamados terpenos. A estrutura exata da molécula, incluindo onde as ligações duplas estão, define precisamente o aroma que o nosso nariz vai sentir. Os alcenos também são a base da linguagem dos insetos. Feromônios, que são basicamente mensagens químicas, muitas vezes são alcenos de cadeia bem longa. A geometria específica da ligação dupla, se ela é cis ou trans, pode ser a diferença entre atrair um parceiro ou disparar um alarme de perigo. É comunicação pura. E as cores da natureza? O vermelho vivo de um tomate, o laranja da cenoura, tudo isso vem dos carotenoides. Essas moléculas são polienos, ou seja, têm várias ligações duplas em sequência. Essa longa cadeia de ligações duplas alternadas é perfeita para absorver certas cores da luz e refletir outras. É essa dança entre a estrutura e a luz que cria as cores intensas que a gente vê. Então, no final das contas, tudo volta para ela. A ligação dupla carbono-carbono. A reatividade dela a torna perfeita para criar plásticos. A rigidez dela cria as formas exatas que a natureza usa para se comunicar. E a capacidade de formar longas cadeias coloridas pinta o nosso mundo. Uma única característica química, mas com uma diversidade incrível de funções. Isso nos deixa com uma reflexão para o futuro. A mesma química que nos deu o plástico vindo do petróleo agora pode ser usada com matéria-prima renovável, vinda de plantas. O alceno continua o mesmo, mas a origem dele pode mudar tudo. Como será que essa molécula tão fundamental vai continuar definindo o nosso futuro? A história dela com certeza está longe de acabar.